Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Eu acho que já abriram a sala antes. E sejam muito bem-vindos ao webinar sobre rastreabilidade de frutas e hortaliças. Nós temos várias dúvidas aí que estão ligadas a essa questão do impacto, dos procedimentos que vão nos permitir de onde vem e para onde vão essas frutas e hortaliças. Então, para responder essas e várias perguntas aí, a Embrapa Instrumentação organizou esse webinar com um time de peso aí que vão estar juntos aí por 1h30. Aí tem o Glauco Bertoldo do MAPA, tem a Viviane Lima do Senai, o Nilson Gascone do GS1 e o Eduardo Brandão da Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frutas e Derivados, que é a Abrafrutas. Então, antes, alguns vão observar que a gente está sem máscara, porque estamos em salas isoladas, né, com distanciamento, enfim, nas nossas residências, e algumas orientações aqui e agradecimentos. Então, nós vamos pedir para quem que nos acompanha ao vivo no canal da Embrapa no YouTube, se identifique e, se possível escreva no chat de onde nos acompanha essa transmissão. Caso queira fazer uma pergunta, coloque em caixa alta e a quem é dirigida. E as questões serão respondidas daqui a pouco, depois das apresentações. Então, nós vamos fazer a abertura, vamos participar agora o nosso chefe-geral pesquisador, João Naime, que vai falar sobre as articulações e atividades que a Embrapa tem realizado nesse tema. Então, doutor Naime, passo a palavra a você. Muito obrigado, Marcos. Muito boa tarde a todos. Gostaria de fazer uma saudação especial ao deputado federal Vitor Lippe, né, que é um grande parceiro da Embrapa, da Ciência e Tecnologia Nacional, ao Glauco Bertoldo do MAPA, a Viviane Cremaschi do Senai em São Paulo, o Nilson Gascone, da GS1 Brasil, e o José Eduardo Brandão Costa, que é diretor executivo da Abrafrutas, e também parabenizando o nosso pesquisador, né, o Marcos Davi Ferreira, pela sua atuação como pesquisador e a organização deste importante webinar sobre rastreabilidade de frutas e hortaliças. Esse webinar, eu acredito, é fruto de algumas articulações da Embrapa, né? Uma articulação com a GS1 Brasil, né, que já estabelecemos uma parceria, né, por meio de um convênio de cooperação técnica, já podemos dizer, uma relativamente antiga parceria com o deputado federal, o Vitor Lippe, né, que tem destinado emendas parlamentares, né, em 2019, que viabilizou o curso de tecnologia pós-colheita de frutas e hortaliças, né, e já temos aí um site permanente com publicações em pós-colheita, e para 2020, né, uma nova emenda que trata da transposição do conteúdo presencial desse curso de tecnologia pós-colheita para um curso virtual, né? Já abordando temas como rastreabilidades e assuntos de pós-colheita. E na linha de tecnologia, né, de produto no mercado, né, a Embrapa estabeleceu uma parceria com a empresa Ciena, né, empresa privada, para comercializar o nanosensor colorimétrico. É uma inovação aberta, um sensor de qualidade com aplicativo para rastreabilidade e monitoramento da qualidade de frutas. Então, acredito, portanto, que temos aqui reunidos, né, um conjunto de instituições chaves, de atores aí que pretendemos viabilizar alimentos mais seguros, né, a sua rastreabilidade, que até temos que prover aí com uma data aí, né, que está, acho que no final de agosto de 2021, né, precisamos atender uma instrução normativa conjunta do MAPA e Anvisa. Então, finalizando, em nome da Embrapa Instrumentação, agradecemos muito a participação de todos, né, e desejamos sucesso a esse webinar. Muito obrigado, Marcos. Você torna a palavra. Eu que agradeço, Naime. Eu vou passar a palavra para o deputado Vitor Lippe, mas antes eu vou contextualizar essa relação, como o Naime colocou. Então, essa necessidade dos produtores rurais se adequarem às normas de rastreabilidade é o motivo para esse seminário. Nós temos uma parceria, como o pesquisador Naime mencionou, com a região
o deputado Vitor Lippe, e com a região metropolitana de Sorocaba. Tem 27 municípios, Piedade, Pilar do Sul, São Miguel Arcanjo, São Roque, e essa demanda, ela veio ela aqui do interior de São Paulo, que ela representa aí outros produtores e outras regiões, pequenos e médios produtores de frutas e hortaliças, e essa região conta também com arranjos produtivos locais, APLs, e essa demanda veio desse grupo. Então, esse é um local que pode servir como piloto para ações envolvendo a rastreabilidade, tem motivado essa iniciativa, e o deputado federal Vitor Lippe vai contar mais detalhes sobre essa articulação que vem sendo feita e quais políticas públicas que podem contribuir com esse tema. Então, eu passo a palavra ao deputado, agradeço novamente a sua participação aí. Muito obrigado pela colaboração também. Bem, obrigado, professor Marcos. Quero também dar um abraço no professor João Naime e toda essa comunidade da Embrapa, essa instituição que é uma das mais renomadas do mundo e que orgulha o nosso país e que tem dado contribuições inestimáveis para a produção de alimentos no país, para que o Brasil possa se desenvolver, possa ser um grande exportador de alimentos. Então, meus cumprimentos a vocês. Quero cumprimentar também o Ministério da Agricultura aí, através do Glauco, viu, Glauco? Dava o nosso abraço para a nossa ministra, que tem feito um trabalho magnífico e que tem todo o apoio do Congresso Nacional. Cumprimentar também parceiros aí do Senai, essa instituição tão importante para o desenvolvimento tecnológico do Brasil, para a inovação, e também cumprimentar aí os produtores, através do Eduardo Brandão, aí da Abra Frutas, né, que o país vem crescendo a sua produção agrícola, e a gente sabe que o esforço de vocês não tem sido em vão, ao contrário, o Brasil tem tido um desenvolvimento sustentável e sustentado aí, graças a um esforço muito grande. A gente vem enfrentando algumas crises, mas o agro tem feito a diferença. Então, meus cumprimentos a todos vocês. Bem, eu gosto, uma das coisas que eu mais acho importante são as parcerias, né? O que nós estamos fazendo aqui, uma grande parceria, né, do Ministério da Agricultura, com a Embrapa, com o Senai e com os produtores, para beneficiar os produtores rurais. Todos nós sabemos que nós temos aí, né, milhões de produtores rurais no país e todos eles precisam de uma orientação adequada. E houve uma resolução, né, há 2 anos atrás, houve uma normativa, né, uma instrução normativa em 2018, criando novas regras para a segurança alimentar, né, na produção de alimentos, em especial aí de fruta, de legumes, verduras, aqueles alimentos que são produzidos e que são consumidos, né, ainda in natura. Então, para esses produtos, até para que haja um melhor controle no uso de defensivos agrícolas, né, para a proteção da sociedade, então foram criadas informações, um caderno, vamos dizer, do campo, né, chamado assim caderno do campo, que os produtores rurais vão preencher, né, os agricultores, exatamente para que eles tenham também um controle e que eles possam, ao longo do tempo, ter cada vez um aperfeiçoamento da segurança dos alimentos que eles produzem. Isso é bom para a sociedade, mas é lógico que isso dá um trabalho também, cria uma certa burocracia. Por conta disso, nós sabemos que isso vai cada vez ser mais exigido pela própria sociedade, através da Anvisa, do MAPA, né, da fiscalização. Então, o melhor é a gente poder compartilhar como é que a gente pode fazer isso da forma mais simples, né? Como é que a gente pode aprender a fazer isso, como é que os produtores podem ter uma informação simplificada, facilitada. Então, a Embrapa aí faz um bom trabalho nesse sentido, onde ele vai fazer alguns vídeos, né, como foi dito aqui, de 17 minutos, para orientar o produtor. Como é que ele faz, como é que ele vai tomando, como é que ele faz as anotações, como é que ele consegue colocar isso na produção dele. Por quê? Porque ao longo dos anos nós já sabemos, né, quem compra vai exigir isso, né? Quer seja os CEAGESP, quer seja os grandes produtores, quer sejam os atacadistas. Então, o ideal é que a gente vá se adaptando a isso, né? As associações, as cooperativas, os produtores maiores, mas daqui a pouco os menores também. Então, eu creio que a gente compartilhar o conhecimento de uma forma simplificada, professor Marcos Davi, é uma grande oportunidade da gente a dar apoio para o nosso produtor.
sem dúvida, a gente sabe que tudo isso é para que a gente tenha o melhor produto final para a sociedade. Vai dar um pouquinho de trabalho, mas se a gente aprender, fazer, né, um treinamento, a gente tiver acesso à informação, passar esses vídeos, as pessoas tiverem acesso a isso, eu não tenho dúvida, isso vai ficar mais fácil. E como o objetivo maior disso é uma produção mais segura de alimentos, eu acho que vale a pena todos nós nos esforçarmos para isso. E queria aqui também dizer que nós estamos sendo aí vistos por várias pessoas no Brasil inteiro, mas também até por pessoas da Venezuela. Então, é uma satisfação a gente poder estar compartilhando. E eu queria dizer aqui, mais uma vez, a importância da ciência, da tecnologia, poder compartilhar o seu conhecimento com os produtores rurais. E aqui o nosso respeito muito grande, tudo isso está sendo feito para apoiar o nosso produtor rural. Como o professor Marcos Davi falou, nós estamos criando um primeiro arranjo produtivo aqui na região de Sorocaba, de Piedade, aqui de Biúna, de São Miguel Arcanjo, Pilar do Sul, São Roque. São regiões que produzem bastante e a gente acredita que esses arranjos produtivos podem dar um apoio ainda maior para quem produz, porque todos nós ganhamos quando o produtor rural vai bem. Então, quando o produtor rural, inclusive a cidade, porque grande parte das coisas que o produtor rural produz vem da cidade. Então, as indústrias da cidade também acabam, vamos dizer, sendo beneficiadas. Ou seja, todo mundo é beneficiado quando o produtor produz mais, né? Quando ele consegue comercializar melhor os seus produtos. E esse é o nosso objetivo, fortalecer o produtor. Meus cumprimentos a todos vocês. Eu não tenho nenhuma dúvida que quando nós estamos juntos, nós somos mais fortes, né, e nós conseguimos fazer mais. Então, essa é uma parceria ganha-ganha. Eu quero mais uma vez agradecer a oportunidade e a importância desse trabalho que vocês estão fazendo com tanta qualidade técnica, mas também com tanto carinho, né, dedicado aos nossos produtores rurais, aos nossos agricultores, aos nossos produtores familiares. E meu respeito aqui a todas as associações, cooperativas, sindicatos, porque eu também sou um grande incentivador do associativismo, porque isso também fortalece muito o produtor. Um forte abraço a todos vocês, obrigado pela oportunidade e agradecer a Marimar aí também, por ter sido uma grande parceira desse trabalho conjunto com vocês. Deputado, muito obrigado, viu? Agradeço novamente a colaboração, sua atenção também de poder participar aí da abertura do evento. Muito obrigado aí a você e toda a sua equipe, né? Mencionou a Marimar, ela tem sido o nosso ponto aí de focal. Então, agradeço a todos aí pela seriedade do trabalho e dedicação. Muito obrigado. Então, dando sequência, nós vamos passar para as apresentações. Antes das apresentações, eu queria também agradecer a toda a equipe do nosso núcleo de comunicação da Embrapa, da transferência de tecnologia, que tem nos apoiado, a tecnologia de informação, a TI, que tem possibilitou realizar esse evento. Então, a primeira apresentação gravada, ela é do Glauco Bertoldo, que é diretor de POV, no MAPA. O Glauco é engenheiro agrônomo, e ele vai falar sobre a importância da rastreabilidade de produtos vegetais frescos destinados à alimentação humana, vai discorrer sobre as normativas, é bem interessante. Então, eu vou passar agora para a apresentação. Aqueles que estão aqui participando, eu vou pedir a eles que desliguem o vídeo e o som. Então, no início da apresentação, aqueles que estão aqui. Olá, pessoal. Primeiramente, gostaria de agradecer à Embrapa pelo convite de participar desse importante evento e poder trazer um pouco da opinião do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal do Ministério da Agricultura sobre esse importante ponto que é a implementação da rastreabilidade de vegetais frescos. Bom, então eu vou rapidamente passar os principais pontos dessa normativa e espero que vocês, a partir disso, possam entender a importância da rastreabilidade e por que desse esforço conjunto do Ministério da Agricultura e da Anvisa de implementar esse importante instrumento para a nossa agricultura.
qual que é a responsabilidade do Ministério da Agricultura nesse processo? Então, nós temos como eixos de nossa atuação promover e coordenar as ações governamentais para a inspeção e a fiscalização de produtos de origem vegetal e assegurar a qualidade higiênico-sanitária dos produtos vegetais destinados ao consumo humano. Então, a rastreabilidade, ela realmente ela abrange esses dois pontos, né, de maneira bem incisiva, e por isso que ela ganha bastante destaque na nossa atuação. Então, o Ministério da Agricultura, através do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal, possui hoje 4 normas transversais que são bastante importantes para a nossa atuação. A primeira delas é a que nós vamos tratar hoje, que é a INC2, juntamente com a Anvisa, que estabelece a rastreabilidade. Nós temos também a IN9 do CGC, do Cadastro Geral da Classificação. Então, é um instrumento que visa cadastrar todos os elos dessa cadeia, todos os participantes desse processo desde a produção até o consumidor, para que a gente possa ter o conhecimento da cadeia como um todo. Depois a IN19, que fala sobre os requisitos da certificação sanitária internacional. Então, através da rastreabilidade, nós podemos ter o instrumento necessário para poder certificar esses produtos, para que esse nosso produto chegue com mais confiabilidade e com mais segurança e ganhe mais mercados, né, no mercado internacional. E, por fim, a internalização da IN23, que é o regulamento técnico do Mercosul sobre boas práticas de fabricação. Então, esse regulamento, esse ano, ele traz, por nosso ordenamento jurídico, a obrigatoriedade das boas práticas de fabricação para os estabelecimentos que manipulam produtos de origem vegetal. Então, é bastante importante, é um instrumento que já era válido para a parte de bebidas, para a parte de ração, para a parte de alimentos de origem animal, e agora ele vale também para a parte dos produtos de origem vegetal. Então, falando especificamente sobre a INC2, né, o que ela pretende, o que ela é, né? É um conjunto de procedimentos que permite detectar a origem e acompanhar a movimentação de um produto ao longo da cadeia produtiva, mediante elementos informativos e documentais registrados. Então, de uma maneira bem rápida, bem fácil de entender isso, a INC ela é baseada em 3 elos principais, que são a identificação do produto, a rotulagem, o conhecimento do elo anterior e posterior da cadeia e o caderno de campo. Então, eu vou falar um pouquinho de cada uma dessas 3, porque essas 3 bem implementadas, a rastreabilidade como um todo está implementada. Então, o que eu preciso entender? Preciso entender desde o início, lá da produção, lá na fazenda, lá na propriedade rural, onde produzido, onde tem a produção primária desse produto, até o consumidor, eu preciso conhecer cada elo dessa cadeia. E o que eu preciso saber dessa movimentação? De onde veio, o que é esse produto e para onde vai esse produto. Então, entendendo essa figura aqui tirada do informativo do cenário do Espírito Santo, a gente tem uma ideia muito clara do que é preciso para a implementação da rastreabilidade. Então, como é que a gente conhece o elo anterior e posterior da cadeia? Então, o Ministério e a Anvisa definiram um formulário bastante simples, bastante fácil de implementação, de que cada elo tem que conhecer o seu elo posterior e anterior da cadeia. Então, claro, o produtor rural ele só conhece o elo posterior, porque o produto está originário nele, e então ele tem que guardar essas informações aí, como o nome do produto, quantidade, data de expedição, informações do comprador, a razão social dele, a identificação do lote. Então, é um instrumento bastante simples, de fácil aplicação, então não tem nenhuma sofisticação nisso, e ele tem que entender isso e colocar nos seus registros, né, para que a fiscalização, se for necessário, possa acessar e perceber, entender como que movimentou aquele produto durante a cadeia. Da mesma forma, o intermediário ali que pega esse produto na propriedade rural e entrega num atacadista ou direto no varejo, ele tem que conhecer da onde ele pegou esse produto e da onde ele entregou esse produto. E o varejista, lá, o último elo da cadeia, antes de chegar no consumidor, ele tem que saber da onde veio aquele produto. Então, qual foi o elo anterior a ele, se foi direto para o produtor rural, ou se foi um intermediário, ali por vezes chamado de atravessador, se foi um atacadista que ele recebeu esse produto, ele tem que conhecer da onde veio aquele produto. O segundo ponto que eu comentei com vocês é justamente a questão da identificação. Então, cada produto ele tem que estar devidamente etiquetado, tem que estar devidamente identificado,
Então, ele pode ser uma etiqueta comum, pode ser um código de barras, pode ser um QR Code, mas a legislação ela não fala numa identificação sofisticada. Então, qualquer identificação que permita saber de onde veio aquele produto, que produto ele é, o seu número de lote, toda essa informação que é necessária, estando afixada na caixa do produto, na sacaria do produto, é o suficiente para a gente. E eu tive, algumas semanas atrás, no CEAGES, fazendo uma visita lá, justamente pude ver que existem identificações bastante simples, mas que contemplam toda a informação obrigatória necessária. Então, é fácil de se alcançar, sem grandes ferramentas também de informática ou sofisticadas para esse fim. E, por fim, o último ponto é o caderno de campo. Então, o que é o caderno de campo? É que o produtor rural guarde registro de todos os insumos que ele utilizou durante o processo de produção daquele produto, justamente para que a gente possa, numa eventual detecção de algum problema, poder rastrear o produto até o produtor rural, né, pela rastreabilidade, então conhecê-lo, o elo anterior e posterior da cadeia, e pela identificação do produto, que a gente possa chegar no produtor rural, verificar o caderno de campo dele, para ir ver se realmente ocorreu alguma falha, e se essa falha ocorreu, qual foi o elo que causou aquele problema. Então, o caderno de campo justamente é para essa finalidade, para que a gente possa ter o registro daquilo que foi utilizado, em que dose foi utilizada, quando foi utilizado, os períodos de carência e tudo mais, para que a gente possa fazer uma apuração justa e correta do que aconteceu e que causou o eventual problema. Bom, a rastreabilidade ela foi proposta primeiro num cronograma de implementação, mas no começo do ano passado nós vimos a necessidade de alteração desse cronograma por conta do suporte insuficiente dos produtos fitossanitários para algumas culturas. Então, conversamos com a Anvisa, chegamos num senso comum de que o calendário precisava ser modificado por conta das diferentes graus de maturidade dessas cadeias e do suporte fitossanitário disponível para essas culturas. Então, nós temos o primeiro grupo de culturas, né, na coluna da esquerda, cadeias mais estabelecidas, com grande suporte fitossanitário, então citros, maçã, uva, batata, em que a variedade da rastreabilidade já é plena, então o produtor, toda a cadeia precisa já aplicar os 3 conceitos da rastreabilidade, que é a identificação, conhecer o elo posterior e anterior da cadeia e também a questão do caderno de campo. O segundo grupo, nós fizemos o segundo e terceiro grupo, nós fizemos uma diferenciação do caderno de campo em relação ao resto das exigências. Então, quando a gente fala de rastreabilidade ao longo da cadeia, exceto o disposto no artigo 8º, o artigo 8º justamente trata sobre o caderno de campo. Então, nós dividimos 1º/8 de 2019 para o segundo grupo, para conhecer o elo anterior e posterior da cadeia e a identificação dele, e 1º de agosto de 2020 para que o caderno de campo fosse implementado. E, de igual maneira, para o terceiro grupo, com aquelas culturas com suporte fitossanitário menor ainda, nós temos 1º/8 de 2020 para conhecer o elo anterior e posterior da cadeia e a questão da identificação do produto, e 1º de agosto de 2021, no ano que vem, para que a gente implemente o caderno de campo. Isso é necessário para que dê o tempo hábil para que tenha um suporte fitossanitário para essas culturas, para quando a gente chegar lá em 2021, em agosto de 2021, essas culturas contem com mais produtos registrados para elas, para que o agricultor possa fazer os seus registros no caderno de campo com tranquilidade. Bom, e qual que é a importância de tudo isso, de conhecer tudo isso? Então, como eu falei, quando a gente percebe uma violação nos nossos programas de monitoramento de resíduos, a gente precisa fazer uma investigação. E a investigação ela precisa ser justa. Então, a rastreabilidade é justamente para trazer essa justiça, para que a gente possa realmente identificar quem deu causa àquele problema ou quem deu causa à não possibilidade de apuração correta daquele problema. Então, por isso que a investigação do PNCRC Vegetal, que é o nosso Programa Nacional de Controle de Resíduos Contaminantes, ele é altamente dependente da rastreabilidade. Um produto detectado lá no comércio com um limite superior ao permitido de um defensivo, de um produto agrícola, nós temos que rastrear para ver até onde foi feita a sua aplicação,
verificar os níveis de aplicação, os períodos de carência, e se eu não conseguir rastrear esse produto até o final, até o começo da cadeia, quem se responsabiliza por aquela inconformidade acaba sendo quem deu causa à quebra dessa informação. Então, se o comerciante final que está disponibilizando esse produto para o consumidor não souber de onde ele comprou esse produto, não tiver comprovação de onde ele comprou esse produto, ele assume a responsabilidade por esse produto. Então, com isso, esses atores ou esses elos da cadeia que, por vezes, atuam de maneira que seja confusa a colocação desse produto na cadeia, ele vai ser penalizado por justamente causar essa confusão e não permitir que o governo, que nós possamos tomar atitudes corretivas para que esse problema não aconteça mais. Então, não é uma questão de penalidade, mas sim uma questão de poder ajudar, poder aplicar a medida corretiva onde realmente ocorreu o problema. Então, como é que funciona o PNCRC vegetal, né? Nós temos a coleta de uma amostra, nós mandamos para o laboratórios oficiais aqui do Ministério da Agricultura, fazemos a análise dos resultados. Se não deu violação, ótimo, é o que nós esperamos e o processo está encerrado. Agora, se ocorrer alguma violação, nós abrimos uma investigação para isso. E para essa investigação, a rastreabilidade é fundamental. Então, por isso, da importância da rastreabilidade nesse processo. E colocando em alguns números, né, o nosso Programa Nacional de Controle de Resíduos e Contaminantes, o que a gente tem observado, né, e qual é o problema que nós queremos resolver com a implementação da rastreabilidade. Então, os resultados aqui de 2015 a 2018, nós temos resultados muito bons, na verdade, que 92% das nossas amostras são de produtos que estão conformes, que eles estão aptos ao consumo, sendo que, na coluna mais à direita, 53% desses produtos coletados sequer continham qualquer nível de resíduos. Então, não é que os resíduos estavam dentro do permitido, eles não tinham resíduos nenhum. Então, é um resultado bastante relevante e passa bastante segurança para a gente, para o nosso consumidor, que o produto que nós estamos consumindo é seguro. Já 39% desses produtos apresentaram resíduos de agrotóxicos ou de defensivos, mas dentro daqueles limites permitidos pela nossa legislação, que são seguros para o consumo. Então, 92% desses produtos acabam estando dentro desses níveis. Se a gente fizer uma estratificação só para a questão dos defensivos agrícolas, porque o PNCRC, ele também pega contaminantes químicos, físicos e biológicos, né? Então nós temos lá salmonela, aflatoxinas, outros produtos que são contaminantes. Então, se a gente fizer uma estratificação só para a questão dos agrotóxicos, nós temos que 89% das amostras estão conformes e 11% não conformes. Só que é importante destacar que essa não conformidade ela pode ser bem estratificada. Então, essa parte da direita mostra que desses 11%, 1,54% foram constatados produtos proibidos no Brasil dentro daquelas culturas. Então, esse é um problema sério que nós temos que combater com bastante energia para que isso não ocorra mais. São produtos que, sabidamente, são não seguros para uso em qualquer hipótese. Então, o governo tem uma atuação muito forte, muito enérgica em cima dessa questão. 2,75% apontam para um limite de um produto acima daquele permitido. Então, é um produto permitido, mas que foi mal utilizado. Então, ele foi utilizado ou não respeitou o período de carência, ou foi utilizado com uma dose maior do que aquela permitida. Então, também, o governo precisa ter uma política pública muito forte para coibir isso, para não expor a nossa população a um risco que não é necessário ou que não é estudado. Então, esses 2,75 também são um problema muito sério que temos que atuar com bastante energia. Já esses 6,6% são aqueles produtos defensivos detectados que são os não permitidos para culturas. Então, o que são esses NPC, né, não permitidos para as culturas? São produtos que não necessariamente indicam um problema. Eles podem ser um problema, mas não necessariamente são um problema, porque são produtos que, embora permitidos para outras culturas, eles são considerados seguros para consumo em outras culturas, eles não foram testados para aquela escultura específica. Então, isso se dá por vezes do detentor do registro não ter o interesse econômico de registrar um produto para aquela cultura, mas ele poderia ser possivelmente registrado para aquela cultura. Então, esse 6% ele é realmente um sinal de alerta para a gente, temos que acompanhar, mas não necessariamente é um risco ou é um problema para a nossa
para a nossa população. Então, esse 6,6% é o que os grupos, né, que o Ministério da Agricultura, a Anvisa, o Ministério do Meio Ambiente trabalham nos minor crops, né, que são os registros de produtos para culturas com suporte fitossanitário insuficiente, que tem essa objetivo de registrar esses produtos. E, por fim, se nós analisarmos, né, a primeira coluna da esquerda, que são os resultados que eu mostrei para vocês agora, com os limites máximos de resíduos estabelecidos pelo comércio internacional, então Codex, União Europeia, ou aqueles limites internacionais, nós temos que a conformidade do nosso produto ela salta de 89% para 95%. Então, isso quer dizer que as nossas regras, os nossos limites são mais restritivos que os internacionais. Então, se nós aplicássemos os limites internacionais para os nossos produtos, nós teríamos uma conformidade muito maior do que nós temos aplicando os nossos registros. Então, mostrando que a nossa política é muito correta, é muito séria e atende muito bem à finalidade que ela se propõe. Bom, era isso que eu tinha rapidamente para apresentar para vocês, sobre a importância da NC2, da rastreabilidade, e por que o governo, por que o Ministério da Agricultura, por que a Anvisa precisam a implementação dela, porque nós precisamos saber exatamente onde está ocorrendo o problema para que a gente possa adotar as políticas públicas, as medidas corretivas, as atitudes de orientação, e para que o problema possa ser resolvido, a gente possa chegar com conformidades ainda maiores para a nossa população dos produtos de origem vegetal. Muito obrigado. Bom, agora nós vamos dar sequência à segunda apresentação do dia. Então, a Viviane Lima, que é coordenadora de relacionamento com a indústria do Senai. A Viviane ela é biomédica, tem vários anos de experiência no Senai, nessa área de indústria, relação da indústria na parte de alimentos, com treinamento. E a apresentação da Viviane é sobre a importância da rotulagem na rastreabilidade de frutas e hortaliças. Então, nós vamos dar início à segunda apresentação do dia. Então, vamos dar sequência iniciando agora. Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à palestra sobre a importância da rotulagem na rastreabilidade de frutas e hortaliças. Eu sou Viviane Cremaschi, coordenadora de relacionamento com a indústria do Senai São Paulo, que tem a missão de promover a educação profissional e tecnológica, a inovação e a transferência de tecnologias industriais, contribuindo ainda para elevar a competitividade da indústria brasileira. Temos ainda a nossa linha de serviços tecnológicos, com desenvolvimento de produtos e processos alimentícios e inovação, consultorias, tanto do Sistema de Gestão da Segurança de Alimentos, a PPCC, e orientação de documentos, nossos serviços laboratoriais com ensaios físico-químicos e microbiológicos em alimentos, e serviços especializados, que além da análise sensorial e teste de aplicação em planta, temos a elaboração de informações obrigatórias para a rotulagem, que é o nosso assunto, a importância da rotulagem. Mas antes disso, vamos discutir sobre esta maçã, esta inocente maçã que nos nossos conhecidos contos de fada foi oferecido para a princesa Branca de Neve. E quando ela pegou essa maçã, ela não sabia o que estava por vir. Nós que conhecemos o conto de fadas, sabemos o que aconteceu. Fazemos aqui uma pausa na nossa história para mostrar o que a Instrução Normativa Conjunta número 2, ela traz sobre os procedimentos para aplicação da rastreabilidade ao longo da cadeia produtiva, né, dos produtos de vegetais frescos. E no artigo 6,
ela diz ainda que tanto os vegetais, os envoltórios, as caixas, as sacarias e qualquer embalagem, ela deve estar devidamente identificada, de forma a possibilitar o acesso, né, e todos os registros. Mas tem que se observar as legislações específicas sobre as embalagens e rotulagem dos produtos. Então, eu trago para vocês aqui um recorte da resolução RDC 259, que é justamente a nossa legislação de alimentos que aprova o regulamento técnico sobre rotulagem de alimentos embalados. E nela, no capítulo 2, né, de definições, ela traz que rotulagem é toda inscrição, legenda, imagem, escrita, impressa, estampada, gravada, né, gravada em relevo, tudo que estiver até mesmo colado sobre a embalagem de alimentos. Sendo que embalagem é o recipiente, o pacote ou a embalagem destinada a garantir a conservação e facilitar o transporte e manuseio. Temos ainda a embalagem primária, que é o envoltório que entra em contato direto com os alimentos, e a embalagem secundária, né, que é o pacote. É a embalagem que contém as embalagens primárias. Pois bem, voltando à legislação, né, da rastreabilidade, ela ainda fala que a identificação ela pode ser realizada por meio de etiquetas impressas, com caracteres alfanuméricos, código de barras, QR Code, ou qualquer outro sistema que permite identificar os produtos vegetais de forma única e inequívoca. Então, é exatamente o motivo de nós estarmos aqui reunidos, né, para falar sobre a questão da rastreabilidade, o que a rastreabilidade demonstra para os seus consumidores, né, como que ela tem a transparência de mostrar que o produto é da mais alta qualidade, né? E, normalmente, a gente faz isso através da rotulagem, porque a rotulagem é como se fosse um contrato da empresa com o consumidor. E a rotulagem ela é tão importante porque é a forma de se comunicar com o consumidor. Tanto que, se lá naquela maçã tivesse um aviso, então a Branca de Neve saberia que ela não poderia comer aquela maçã, né? E sem o aviso, todas as outras maçãs podem e devem ser consumidas, porque são produzidas com produtores conscientes e que trabalham para levar alimentos saudáveis e seguros para toda a nossa cadeia produtiva. Esse é o meu recado, é o que eu quero deixar para vocês. Muito obrigada e eu estou à disposição. Estão na tela os meus contatos. Até logo. Eu agradeço a Viviane a apresentação, muito interessante essa ligação com a Branca de Neve, com a história da maçã. E dando sequência, nós vamos agora para a nossa terceira apresentação. Já está chegando várias perguntas, agradeço a todos a participação do chat. Nós vamos fazer as 5 apresentações, depois entramos aí para responder as perguntas. Então, a nossa terceira apresentação do dia é do Nilson Gasconi, executivo de desenvolvimento setorial da GS1. O título é Identificar para rastrear a conexão entre elos da cadeia. E o Gilson, executivo da GS1, e trabalha nessa área de rastreabilidade, de automação, no setor de alimentos, em específico com frutas, legumes, verduras, carnes e agronegócios, e é auditor da GTC-GTS. Então, passamos agora para a apresentação do Nilson.
Olá, boa tarde. Meu nome é Nilson Gasconi. Eu sou da Associação Brasileira de Automação, GS1 Brasil. O meu propósito aqui é dar todo o apoio às empresas para que elas sejam mais eficientes, desenvolvendo projetos de rastreabilidade. Inicialmente, eu quero agradecer aqui o convite da Embrapa, em nome do professor Marcos Davi, e nós termos essa tarde aqui para discutir um assunto tão importante que é a rastreabilidade. Nosso tema vai ser identificar para rastrear, a conexão entre os elos da cadeia. E quando a gente fala de rastreabilidade, é interessante, porque eu tenho que saber a origem do meu produto, não onde que ele nasceu. Então a rastreabilidade ela começa com confiança, a base de tudo. Então, foi produzido, por onde passou e quem comercializou. E se der algum problema, eu identificar a origem, quem produziu e quem eu entreguei também. Então a rastreabilidade é essencial. Eu dou exemplo aqui do tomate holandês, que pode ser fabricado por mim ou por qualquer outro produtor, e só que alguma coisa tem que diferenciá-lo. O que é? Essa identidade. É importante você dar essa identidade ao seu produto. Porque você dando uma identidade, uma identificação, ele começa a ser único no mercado. É o tomate holandês do Nilson, por exemplo. Né? Ele pode ter os controles podem ser mais ágeis e seguros através de uma leitura de um código de barras que me traga todas as informações. Com isso, eu ganho redução de desperdícios, eu consigo gerenciar melhor os estoques, as datas de validades, por exemplo. Visibilidade, eu tenho uma visibilidade de toda a cadeia e do meu próprio produto ao mercado. Com isso, eu gero diversas informações que me traz a base para a rastreabilidade, incluindo aí número do lote, data de validade, data de fabricação. Então, a rastreabilidade é esta base. Só que, para se ter rastreabilidade, nós temos 4 pilares essenciais. O primeiro dele é a identificação, única e inequívoca. Essa identificação ela tem que ser feita de forma global, porque hoje eu posso comercializar meu produto localmente, amanhã ou depois eu consigo trabalhar exportando, esse produto vai ser reconhecido lá fora também. Essa é a importância do produto ser identificado de forma global. O segundo pilar é a captura dos registros, é a leitura do código de barras mesmo. Isso facilita a vida, agiliza processos e torna-os mais seguros. O terceiro é o gerenciamento de vínculos. Então, no nosso exemplo aqui, nós temos uma salada de fruta, onde eu tenho diversas frutas. Eu tenho que saber, sim, né, o que compõe essa salada de frutas, né, e entender de onde veio cada fruta, validade, número do lote, eu tenho que ter essas informações. A partir do momento que eu gero tantas informações, eu faço a comunicação. Porque não adianta eu gerar tantas informações e se não compartilhar com todos os elos da minha cadeia de abastecimento. Com isso, eu tenho diversos benefícios. A partir do momento que eu enxergo essa cadeia, esses pilares como importantes, eu tenho diversos benefícios, como a segurança do próprio consumidor que está adquirindo o meu produto, a eficiência nos meus processos, tornando mais ágeis, mais seguros, interoperabilidade da cadeia. Aqui é muito importante que a cadeia fale a mesma língua. Então, existem diversos sistemas de rastreabilidade no mercado, só que é importante nós termos uma única chave, inequívoca, de forma global, que seja a chave de busca dessas informações, para que todos falem a mesma língua. Redução de perdas, controles mais eficientes, visibilidade do meu produto no mercado, transparência em todas as ações que a empresa realiza e atendimento às legislações exigentes. A rastreabilidade é muito importante, é um assunto que nós trabalhamos muito, até de forma a entender as necessidades das empresas, e para isso a GS1 Brasil ela disponibiliza um serviço de rastreabilidade, né, de entender o seu negócio. Se você
pretender ter mais informações sobre o assunto, fiquem à vontade, aqui estão os meus contatos, as redes sociais que vocês podem estar consultando para ter mais informações sobre esse tema tão importante. Muito obrigado e até breve. Eu agradeço aí a apresentação do Nilson, muito interessante. E vamos agora para a nossa quarta apresentação do dia, que é Nova Legislação, Impactos e Oportunidades para o Setor de FLV, que é o José Eduardo Brandão Costa. José Eduardo Brandão, ele é agrônomo, formado na Federal da Bahia, especialista em fruticultura tropical, diretor executivo da Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frutas e Derivados, Abrafrutas. Então, vamos aí para a nossa quarta apresentação. O tema discutido hoje será a rastreabilidade, a nova legislação sobre esse tema e os impactos e oportunidades que essa legislação pode trazer para o setor, para a cadeia produtiva de frutas e hortaliças como um todo. Vamos iniciar falando da fruticultura brasileira, da conjuntura atual, para colocar todo mundo na mesma página. O Brasil hoje é o terceiro maior produtor de frutas do mundo, ficando atrás apenas da China e da Índia. A fruticultura produzida no Brasil hoje em algo em torno de 2,5 milhões de hectares, gerando aproximadamente 5 milhões de empregos, ou seja, 2 empregos diretos por hectare. Em 2018/19, o valor bruto da produção da cadeia produtiva da fruticultura foi em reais 36 bilhões. Aqui nós temos também um mapa da distribuição dos polos de fruticultura espalhados por todo o território brasileiro. Vamos entrar no tema agora falando especificamente sobre rastreabilidade. O tema de rastreabilidade, como todos já conhecem, então não é necessário que a gente seja repetitivo, mas nada mais é do que você passar a identificar, através de codificação, gravação ou por outro meio consistente, o processo ou atividade que você ocorre dentro da sua gestão e da sua produção na propriedade. A rastreabilidade na cadeia da fruticultura tem algumas peculiaridades, mas basicamente esse gráfico mostra os 3 pontos principais. De onde veio, o que é e para onde vai. Então, esse fluxo de informação dentro do rastreamento ocorre da forma muito organizada no setor de frutas, sobretudo na produção de frutas para exportação. Esse fluxo na cadeia produtiva é essencial para a exportação, e ocorre de uma forma muito organizada, diferente da grande maioria dos pequenos e médios produtores. O que é rastrear? No setor de frutas especificamente, é bom que se diga que, atualmente, a alta competitividade do setor de HF, crescido muito nos últimos anos, a área de frutas e hortaliças, estão aparecendo grandes exigências da população, do consumidor, quanto à qualidade e confiabilidade no produto. Por esse motivo, se tornou uma tendência global à rastreabilidade. As novas exigências que nós falamos em relação à legislação é justamente a Instituição Normativa Conjunta da Agência Anvisa, da Agência de Vigilância Anvisa e do Ministério da Agricultura, a Instituição Normativa Conjunta 02 de 2018, que estabelece a obrigatoriedade da rastreabilidade para frutas e hortaliças em todo o território nacional. Outros pontos importantes que a gente tem que colocar nessa questão de rastreabilidade é que de permitir o monitoramento e o controle de resíduos agrotóxicos e vegetais. Isso é o ponto que mais nos deixa receoso por conta da pequena grade de defensivos que a gente tem disponível para frutas, que é enquadrada como minor crops. De acordo com o Ministério da Agricultura, nos últimos programas de análise, as irregularidades nos agrotóxicos e contaminantes comumente são feitas por a presença de resíduos além do limite permitido, em poucos casos, e a maioria dos casos, uso de produtos proibidos
no país para utilização em defensivos. Isso é que nós chamamos de ilegalidade involuntária, onde o produtor tem que utilizar produtos, não ter nada disponível, utilizar produtos oriundos registrados para outras culturas. O que muda com a legislação? A legislação muda diretamente que o pequeno produtor passa a ter que fazer todo o processo de rastreabilidade, inclusive utilizando a questão do caderno de campo, que é onde está um grande ponto de questionamento do setor. Não ter uma grade de defensivos disponível, o produtor tem que utilizar produtos de outras culturas, e se ele colocar isso no caderno de campo, ele estará fazendo prova contra si, o que para nós não é saudável e não é cabível que se cobre isso do produtor, mesmo sabendo que é bom que se diga que a Abrafrutas é 100% a favor do processo de rastreabilidade. A rastreabilidade no processo de exportação, é bom que se diga, todo produtor que exporta tem que ter rastreabilidade, então esse processo é um processo extremamente rastreado, porque o consumidor do mercado externo exige rastreabilidade, diferente do consumidor do mercado interno, que apenas agora, começou a exigir a rastreabilidade de forma mais contundente. Tá? Esse aqui é um quadro rápido, passando para onde vai as exportações do Brasil, o percentual que é exportado e o que fica no mercado interno, daí a importância da rastreabilidade também no mercado interno, e essa marca de que nós divulgamos a fruta brasileira no mercado externo, é uma marca setorial da fruticultura brasileira. Falando de consumo, está diretamente colocado com rastreabilidade, o consumo de frutas no Brasil vem crescendo nos últimos anos, e por esse motivo a rastreabilidade se torna importante, atingir o consumidor, levando para ele um alimento mais seguro, um alimento que ele saiba de onde veio, né, e qual foi o processo de produção daquele alimento. A gente acredita que com isso a gente vai facilitar o aumento do consumo de frutas, verduras e hortaliças no mercado interno. A tendência mundial de alimentos, a rastreabilidade, todo produto rastreado normalmente é mais consumido, é uma tendência mundial, e por isso o Brasil, os produtores de frutas, têm tentado se adaptar a essa produção de produtos rastreados, levando-se em conta todos os problemas que podem acontecer, mas o setor está fazendo o possível para poder se adequar à legislação vigente, para poder não ter problemas em relação a descumprimento de leis. Rapidamente um quadro mostrando como é o consumo de frutas no Brasil, as frutas mais consumidas e menos consumidas, essas aí são as mais consumidas no Brasil, e deixando claro de quanto maior a classe social, maior a variabilidade de frutas, e quanto menos a classe social, o mix de frutas consumido é muito reduzido, chegando apenas a uma ou duas frutas. Principal local de compra, outra coisa que se deve colocar, o principal local de compra de frutas, de legumes e verduras no Brasil é o supermercado, e o supermercado passou a exigir hoje produtos registrados, produtos rastreados. Por esse motivo, a gente acha que essa legislação irá, sim, pegar com facilidade entre os produtores brasileiros, porque aqueles que produzem e vendem para o supermercado têm obrigatoriamente que ter a sua rastreabilidade feita. As oportunidades que a rastreabilidade traz para os produtores de frutas de uma forma geral, com certeza a rastreabilidade agrega valor à produção, a rastreabilidade diminui as dúvidas sobre a produção nacional, partindo dos consumidores, há um aumento da qualidade, normalmente se vê isso, aumento da qualidade dos produtos quando são rastreados, o aumento do consumo é uma tendência, e a melhoria do processo de produção dos produtos rastreados também é uma tendência mundial. Bem, era isso que nós tínhamos para mostrar, estaremos à disposição para o debate e para responder as perguntas que se façam necessárias. Bom, eu vou fazer a última apresentação desse evento, é uma apresentação muito breve, a qual eu falo sobre alimento seguro e rastreabilidade, possibilidades e desafios. Eu sou Marcos Davi, pesquisador da Embrapa Instrumentação, e atuo na área de tecnologia pós-colheita em frutas e hortaliças. Então, vamos agora para a última apresentação e, na sequência, vamos para as perguntas.
Finalizando o seminário de hoje, esse webinar sobre rastreabilidade, vou falar brevemente sobre alimento seguro e rastreabilidade, possibilidades e desafios. Para isso, tem um breve sumário, onde eu vou definir alimento seguro, fazer uma relação com frutas e hortaliças, e dentro disso, conversar sobre alimento seguro e rastreabilidade, a legislação, desafios, aspectos principais, pontos importantes e alguns exemplos, e aí vamos para os comentários e conclusões. O alimento seguro e segurança alimentar, muitas vezes esses conceitos causam confusão. Então, alimento seguro é o que chamamos de food safety, a garantia da qualidade do produto que consumimos sem contaminantes qualquer que sejam. E a segurança alimentar é o food security, que é o direito de todos ao consumo de alimentos. E hoje, nessa apresentação, vamos falar sobre alimento seguro. Antes, só fazendo uma lembrança aqui, ressaltando sobre a nossa produção. Somos grandes produtores de alimentos, buscamos a qualidade, exportamos frutas, mas é importante ressaltar que já fomos importadores de alimentos, já fizemos um grande salto e agora buscamos sempre a qualidade, o alimento seguro, e vamos falar um pouco sobre isso. Para isso, é importante ressaltar o que os meus colegas aqui já falaram anteriormente sobre as instruções normativas. Então, cada uma tem um ponto principal, desde 2018, resíduos de agrotóxicos, classificação, certificação sanitária internacional, regulamentação da técnica do Mercosul, mas todas elas levam a um ponto importante, que é o alimento seguro, e aí entra a rastreabilidade, a sustentabilidade e, consequentemente, quando você tem um sistema mais eficiente, o qual você consegue monitorar, você tem a redução de perdas. Alguns desafios que colocamos do alimento seguro. Então, especialmente o pequeno e médio produtor, às vezes tem essas dúvidas, essas questões, como produzir o alimento seguro, como ser reconhecido que ele é seguro, essas tecnologias, elas são de alto custo? Não, você tem tecnologias de baixo custo com benefício para reduzir esses riscos, e como ser competitivo no mercado. Para isso, tem alguns pontos, vamos falar brevemente, novamente, sobre esse assunto, mas observem aqui, o alimento seguro é aquele livre de contaminantes, livre de que sejam resíduos de pesticidas, micro-organismos. Para isso, temos que ter as operações em campo, as unidades de beneficiamento, atacado, varejo e consumidor, as boas práticas agrícolas, com as boas práticas de fabricação, sendo isso uma demanda mundial. E os pequenos e médios produtores sempre devem pensar em ações coletivas, que isso é algo que tem surtido efeito no mundo todo, seja por meio de associações, cooperativas ou grupos, ou mesmo uma participação, essa união, essa ação coletiva tem se mostrado muito importante no alimento seguro e rastreabilidade. Isso é uma demanda mundial, países que importam, países que exportam, eles todos buscam essa relação, alimento seguro e rastreabilidade. Eu coloquei 3 pontos aqui que são fundamentais na minha percepção para se falar sobre isso, que é tecnologia, consciência, então a consciência com tecnologia, a conscientização e o coletivo. Então, essas ações ligadas, elas fazem o bom uso do alimento seguro, da rastreabilidade, para chegar até o consumidor final, tendo benefícios para toda a cadeia. E aqui alguns exemplos de como chegar ao alimento seguro e com a rastreabilidade. O alimento seguro, você tem que ter um treinamento contínuo de todos os operadores da cadeia, desde do campo até chegar no varejo, porque a mão de obra muitas vezes é sazonal. Então é importante esse treinamento, essa transmissão de informações. As tecnologias eu dividi aqui por mais conhecidas, menos conhecidas. Não quis colocar tecnologias de ponta, essa divisão, porque muitas delas vou relacionar com custo, e cada vez mais elas estão presentes e o custo dessas tecnologias está cada vez menor. Então, dentro das mais conhecidas, embalagens adequadas, a sanitização com várias possibilidades hoje é fundamental para se ter um alimento seguro. E as menos conhecidas tem a nanotecnologia, hoje presente em todos nós,
Nós temos alguns exemplos, lembrar para instrumentação, nanosensor de cor, que indica qualidade, a espectroscopia, infravermelho e outras opções, a classificação eletrônica, automação, tecnologias em geral da informação, que também já foram mencionadas. Indo aqui para a última parte, falando mais das tecnologias e aonde encontrar, no ano de 2021 iremos realizar o 7º curso de Tecnologia Pós-Colheita em Frutas e Hortaliças e por meio de emenda parlamentar estamos conseguindo transformá-lo de formato presencial para digital. E a partir de janeiro teremos mais informações sobre isso e nesse meio tempo, quem tiver interesse pode buscar aqui no site Pós-Colheita, livros, cartilhas que tem essas informações. Agradeço a todos a atenção e voltamos agora para a nossa apresentação aqui. Muito obrigado e um bom evento para todos. Bom, dando sequência, vou iniciar a parte das perguntas. Novamente agradeço a presença de todos, então vou pedir para os nossos palestrantes, o Glauco, já habilitar a câmera e o som, Eduardo Brandão, Viviane, Nilson, por favor, já habilitem aí a câmera e o som. Nós vamos passar para as perguntas, as quais eu vou colocar por ordem de chegada, e algumas têm ligação ou não. Já fiz uma pequena triagem aqui, o Fragali tem nos ajudado muito nisso aí, então vamos lá. Então, vou iniciar aí pelas perguntas. Novamente, as apresentações foram excelentes, agradeço a todos aí pelas apresentações, e vamos agora para a parte das perguntas. A primeira que nos chegou foi do Emanuel Marçal, do Amazonas, e falou que é um bom tema, e já existem exemplos práticos funcionando. Eu acho que aí tanto o Eduardo, o Glauco, podem nos ajudar. Quem quer começar aí? Glauco, você já... Bom, boa tarde, Manuel. Obrigado pela pergunta. Sim, na verdade, para o primeiro grupo ali, né, daquelas culturas com suporte fitossanitário maior, a cultura da laranja, da batata, a gente percebe que as cadeias são altamente organizadas e possuem os elementos da rastreabilidade bem implementados. Então, assim, nós temos diversos exemplos já funcionando, né, de identificação de lote. Tivemos no CEAGESP, algumas semanas atrás, fazendo uma ação para justamente verificar isso, e vimos lá que, por exemplo, a maçã, tem algumas cadeias que são bastante organizadas e que já estão com a rastreabilidade bem implementada, né? Nosso desafio agora é atingir todas as cadeias de produtos previstos na IN. Tá. Alguém quer fazer mais algum comentário? Só complementando, Marcos, agradecendo ao Marçal pela pergunta, complementando a informação do Dr. Glauco, ele está coberto de razão, existem sim, inclusive, logo após a publicação dessa normativa 02 de 2018, vieram, inclusive, com essas entre o setor produtivo e o MAPA, uma série de ferramentas que facilitam o produtor a adoção da rastreabilidade. Uma delas é uma da CNA que foi lançada, o Agri3 Vegetal, sim, que, segundo informações, já tem um grande número de pessoas aderindo ao sistema, e a gente acredita que, como está sendo feito pelo MAPA, de uma forma educativa, a gente vai conseguir, em um curto espaço de tempo, abranger grande parte. Mas já existe, sim, respondendo ao Marçal, e as que estão acontecendo estão tendo sucesso, inclusive, com o que eu falei na minha apresentação, quem adotou a rastreabilidade está tendo maior controle da sua produção, está tendo um aumento da qualidade do seu produto e está conseguindo oferir mais renda da sua produção rural. Ok? Isso é excelente. Nilson, você quer fazer algum comentário? Sim, eu acho que, complementando o que o Dr. Glauco acabou de falar, Dr. Brandão, essa ferramenta, né, do Agri3, que hoje possibilita essa rastreabilidade, e nós estamos lá dentro, né, Dr. Brandão, com os padrões, né, e aqui é muito importante deixar o produtor, né, ciente que, independente, né, do sistema, ele tem que dar uma identidade a esse produto. Isso é fundamental. Ele tem que dar uma identidade nesse produto, né, que ela seja de forma única e inequívoca, né, como fala a INC 02, essa importância. Então, nós estamos sim lá junto com a CNA, né,
com as chaves de busca lá, e é importante que essa chave seja única, independente do sistema. Não, acho que está ótimo. Viviane, você quer comentar alguma coisa? Depois vão todas as perguntas mais relacionadas à rotulagem. Uhum. Não, só rapidamente mesmo, falando que além de toda essa importância que foi dada, também falando da questão comercial mesmo, né? Quando você tem essa prática da rastreabilidade, você abre ainda um nicho de ser fornecedor para indústrias, né? Então, o produtor ele ganha também esse maior nicho, né? E consegue ter uma renda melhor. Só esse complemento mesmo. Não, tá excelente. Então, eu vou passar para a próxima pergunta e eu mesmo vou responder aqui, que a próxima pergunta foi da Natália Botan, que o pesquisador João Naime comentou de uma ferramenta que está apoiando no monitoramento. Qual é o nome? Ele comentou de uma ferramenta que está sendo desenvolvida para lembrar a instrumentação, que é um nanosensor colorimétrico, em parceria aí com a Siena Company, que tem um sistema de rastreamento e está numa escala piloto. Então, tem um site, sienacompany.com, Natália, se você quiser mais informações. Agora, tem uma pergunta bem interessante da Daiane da Silveira Kunz, que ela pergunta se o caderno de campo para o aplicativo é válido para fins de fiscalização. Acho que vocês mencionaram aí da CNA, do sistema, acho que algum comentário aí, o Eduardo, mesmo o Glauco. Sim, Marcos. Na verdade, nós estamos buscando são registros auditáveis. Então, se ele estiver no aplicativo, numa planilha, no computador, num caderno, escrito mesmo, né? O que nós precisamos é da informação, né? Não estamos preocupados tanto no formato dela, e sim que ela exista e esteja lá pelo período determinado pela instrução normativa. Acho que está respondido, né? E aí tem uma próxima pergunta, Glauco, acho que pode ficar, que é uma questão já de, acho que fiscalização, é que a certificação fitossanitária de origem, da Graciele Lidiana, a certificação fitossanitária de origem e a permissão de transporte vegetal também faz parte da cadeia de rastreabilidade? Não sei se deu para entender a pergunta. Não, Marcos, na verdade são objetivos e são questões diferentes, né? O que ela está falando são questões que envolvem a fitossanidade, são importantes, são controladas pelo Ministério da Agricultura, mas não é o objetivo da nossa norma. Nossa norma, ela visa a rastreabilidade para conhecer esses elos da cadeia, para saber como é que esse produto se comporta ali, inclusive para o mercado interno, né? E para a gente poder adotar as medidas referente às violações dos programas de resíduos de contaminantes, né? Então, esse que é o objetivo. São objetivos e projetos diferentes, né, que envolvem o CFOC, né? e a rastreabilidade. Tá. E aí tem uma pergunta que eu acho que já foi respondida nas apresentações, que ela foi feita logo no início, né? Do Tomé Fazenda Capivari, Quissamã, Rio de Janeiro, vai ser vedada a comercialização de produtos sem rastreio a partir de quando? Acho que você mostrou a tabela, né, Glauco, da questão das datas, né? Isso. Na verdade, a rastreabilidade não se trata, né, Marcos, de vedar a comercialização do produto, e sim de responsabilizar quem quebrar a cadeia, né? Então, um produto que for pego com limite acima do permitido com o varejista, por exemplo, e o varejista não conheceu o seu elo anterior, ele vai assumir a responsabilidade pelo aquele produto. Então, com isso, a gente quer realmente promover a rastreabilidade para que a gente possa tomar medida corretiva aonde realmente está ocorrendo o problema, né? A gente sabe que os problemas são pequenos, né, mas infelizmente eles ainda ocorrem, e o que o Ministério busca, que a Anvisa busca, é ser cirúrgico na nossa atuação para que a gente possa resolver o problema e não ter mais a contaminação. Então, por isso, dessa responsabilização do detentor do produto, se ele quebrar esse elo da cadeia e não permitir a rastreabilidade. Tá, então acho que está bem claro, como eu disse, até o Nilson comentou algo, você já tinha mencionado, então acho que está bem
respondido. Tem uma pergunta da Jane Azevedo. As culturas de baixo suporte fitossanitário são justamente aquelas produzidas pela agricultura familiar, que terão mais dificuldade para implementar rastreabilidade, certo? É a questão das minor crops, enfim, acho que você pode falar um pouco aí depois dos demais aí também. Eu acho que essa aí o Eduardo Brandão vai querer falar também. O Eduardo já comentou no início aí, né, Eduardo? Mas assim, a gente... Marcos, você podia repetir? O sinal deu... Deu ruim? Peraí. A Jane Azevedo... Está escutando? Eu vou repetir a pergunta. A Jane Azevedo, as culturas de baixo suporte fitossanitário são justamente aquelas produzidas pela agricultura familiar e que terão mais dificuldade para implementar a rastreabilidade. Aí ela faz o questionamento, certo? Então, aí nós estamos conversando aí, que eu acho que essa pergunta você pode fazer um comentário. Eu não sei se o Glauco quer finalizar. Antes do Eduardo falar, deixa eu só rapidamente dar a posição aqui do Ministério. Na verdade, a implementação da rastreabilidade ela não vai ser mais difícil ou mais fácil para o pequeno ou para o grande agricultor, né? Isso, a rastreabilidade foi idealizada de uma maneira que seja possível que todos possam alcançá-la. A questão que pega é a questão dos registros de produtos, né, para as culturas, principalmente aquelas que têm um suporte fitossanitário insuficiente. Para isso, a normativa previu um cronograma de implementação, justamente para a gente tenha mais tempo para que os produtores possam colocar no caderno de campo a informação quando o produto já estiver efetivamente registrado. Então, essa diferenciação. Então, a gente deu mais tempo onde teriam mais dificuldade de implementação da norma. Mas isso não quer dizer que um grande produtor de uma cultura que tenha um baixo suporte fitossanitário não vai ter dificuldade também. Então, não se trata do pequeno ou grande, mas sim da cultura que ele está trabalhando, né? Mas para isso existe toda uma iniciativa dos 3 ministérios, junto com a CNA, com destaque lá para a FAEP do Paraná, que está coordenando esse trabalho com a Elisângela, de promover a necessidade de registros, né? Verificar quais são esses registros que são prioritários para a gente fazer dos produtos, para que essas culturas possam ser alcançadas. Perfeito, Marcos. O doutor Glauco já respondeu a pergunta, mas, na verdade, é bom que se diga aqui, vamos dar a César o que é de César, a discussão para implementação dessa normativa, o mapa sobre a liderança do IPOV, deu ouvidos ao setor produtivo. Então, a gente participou diretamente disso. Essa tabela, essa divisão do quem entrar primeiro, quem entrar depois, ele ouviu a gente conversou muito. O problema é que a informação chega para o pequeno, como foi colocada na pergunta, muito truncada. O pequeno tem medo, dizendo assim, não, eu tenho que botar o que eu uso no caderno de campo. Só que eu estou usando um produto no meu quiabo que é registrado para o tomate, não é para o quiabo, porque eu não tenho quiabo. Ele tem medo de colocar isso e ser penalizado. Na verdade, existe muita desinformação e nós estamos trabalhando diretamente para isso. Mas a questão de minor crops não divide. A única diferença do grande para o pequeno é que eu falei na minha apresentação. Os que já exportam, que já fazem a rastreabilidade tanto no mercado interno como no mercado externo, receberam a coisa tranquilamente. Agora, os pequenininhos que não faziam rastreabilidade ainda, é isso justamente que nós pedimos ao Glauco, que é a equipe do DIPOV, para que fizesse uma fiscalização, primeiro, orientativa, para que depois, então, agora está começando a fiscalização punitiva, mas a gente sabe que o produtor está procurando, é isso que eu quero mostrar para o Ministério da Agricultura e para a Anvisa, que o produtor está procurando se organizar, mesmo porque, vou repetir, a rastreabilidade hoje é uma mercadológica, como foi colocado pela Viviane ali. Se você vai comprar um produto que não está dizendo de onde ele veio nem o que ele é, antigamente o brasileiro comprava qualquer coisa. Agora, como no mercado externo, há uma faixa da população que está começando a mudar esse conceito, e nós temos que acompanhar isso. E a rastreabilidade veio no momento perfeito. Mais um detalhe, o Glauco, mesmo sem saber, com a Instrução Normativa 02 de 2018, ajudou aos pares do Ministério a correrem com os registros de minor crops. Nós nunca tivemos um avanço tão grande nos últimos 2 anos, depois da IN 02, no registro e na extrapolação de culturas para minor crops. Ou seja, uma coisa ajudou a outra. A gente só quer tempo para que a gente possa se adaptar e não prejudicar, sobretudo, os pequenos e o pessoal da agricultura familiar. Interessante esse comentário do Eduardo aí, de uma coisa leva a outra nessa interação aí que acaba sendo positiva, né?
Alguém tem mais alguma? Porque a próxima pergunta, ela vem um desdobramento disso, que é a questão da fiscalização, que aí o Eduardo comentou algo, o Glauco também, é do William Simões. Levando em conta a perecibilidade dos alimentos, como será feita essa fiscalização? E então, outra pergunta, outra coisa, né, dentro dessa mesma pergunta, ele fala, outra coisa, eu tenho rastreabilidade de toda a minha produção, ou ter algum selo para o meu produto? Então, essa é uma questão da fiscalização, como ela está sendo feita e se ele faz rastreabilidade, como é que é esse acompanhamento. Começando da segunda pergunta, Marcos, não tem nenhum selo previsto, é uma obrigação, né? Então, a informação que a gente busca é uma mudança cultural e nós temos certeza que o agricultor, quando chega lá na gôndola do supermercado e vê o seu nome estampado num produto de qualidade, ele tem orgulho. Então, ele vai buscar isso, esse vai ser o maior prêmio que ele vai ganhar, evidente, acessando mercados, tendo o melhor preço pelos seus produtos, mas, né, tendo orgulho de ter o seu nome estampado lá naquele produto que está disponível para a população, aquele produto de qualidade. A fiscalização está acontecendo, como o Eduardo comentou, prioritariamente de uma maneira orientativa, de uma maneira educacional. Então, estivemos no CEAGESP ano passado, estivemos no CEAGESP esse ano, que é o maior entreposto da América Latina, onde há grande volume de produtos mas também temos outros centrais de distribuição, principalmente, e nossa atuação vai ser enérgica naqueles casos que eu coloquei ali, né, daqueles produtos que são utilizados acima dos limites permitidos ou aquelas detecções de produtos proibidos no país. Então, aí a gente vai se valer da rastreabilidade da maneira integral para buscar onde ocorreu aquela violação, né? Agora, evidente que a rastreabilidade por si só não vai ser objeto de autuação ou de penalização nesse primeiro momento, porque nós queremos buscar o alimento seguro. Nós temos que entender que esse é o nosso objetivo. Então, se não for constatado violação, nós podemos fazer um trabalho educativo para que isso possa ser feito ao longo do tempo. Eu acho que é isso. Tem algum comentário? Mas eu acho que já foi respondido, né, da questão da fiscalização. Agora, outra dúvida é do Alexandre Mestre. Nilson, existe algum cenário onde o varejo comercializará o FLV a partir de sua identificação? Ou seja, o repolho do senhor João entra no estoque e sai do estoque nas vendas, respeitando sua identificação? Essa é uma pergunta para o Nilson Gasconi. Você sabe que, professor, que esse é um dos grandes desafios, né? Nós, como GS1, junto, né, com o Ministério da Agricultura, com o CNA, com a Embrapa, justamente, primeira coisa, né? A gente fala tanto da rastreabilidade, né? Uns chamam de termos da moda, e na realidade, nada mais e o Dr. Glauco pontuou muito bem, que o cidadão, aquele produtor rural, dar a identidade a esse produto. Tá? Agora, não adianta também o produtor rural dar essa identidade ao produto, diferenciá-lo perante um varejo, né? E o varejo seguir, né? Porque o varejo está fazendo rastreabilidade daquele produto, ele sabe de quem ele comprou. Então, uma vez que esse produto tem essa identidade, facilita essa comunicação entre os elos, essa conexão entre os elos da cadeia. Então, hoje não é uma prática, a gente sabe que laranja entrou no varejo, é tudo laranja, né? Infelizmente, mas eu digo infelizmente por quê? Porque em uma situação de necessidade de você buscar informações, poxa, foi detectado algum produtor ali naquela gôndola com excesso de alguma coisa, tá? Eu consiga buscar esse histórico e identificar a origem desse problema. Então, nós entendemos que, uma vez ele identificado, tratado, né, individualmente, produtor A, B, C, D, isso facilite essa comunicação, essa conexão entre a cadeia, né? E o varejo é um elo fundamental, né, na hora que ele compra esse produto e disponibiliza para comercialização. Bom, então acho que tá respondida, né? E obrigado, viu, Nilson? Não sei se a Viviane quer fazer algum comentário, se ela tinha falado algo sobre isso.
Acho que ficou bem claro Bem claro, né? Do Nilson mesmo, né? Essa questão da importância mesmo de ter a rastreabilidade de todos os produtores, né? Conseguir mesmo a transparência, é o que eu falei na palestra mesmo, né? Chegar Tá até ótimo. o último elo da cadeia essas informações. Tá. A Natália Botan, ela fez 2 perguntas, mas eu acho que elas já foram respondidas. Esta iene não vai prejudicar o pequeno produtor? E como sanar o programa de registro do produto para monocrops? Como o governo vai apoiar os agricultores? Eu acho que o Glauco e o Eduardo já responderam. Isso, já foi respondido. Acho que já foi respondido, mano. Foi, né, Glauco? Não sei se... Bom, alguma outra pergunta fala sobre a questão da legislação da IN, da 02, INC. Boa tarde, Cláudio Forzato Fanali. Boa tarde. Produtos processados ou minimamente processados também se enquadram nessa legislação? Acho que o Glauco podia responder, mas estou vendo que o Eduardo já está mexendo a cabeça. Vai lá, Eduardo, pode me ajudar um pouquinho. Tá? O Glauco não dá, né? Glauco, você é o pai da legislação. A legislação se refere a produtos frescos, não é isso? Eu só estou tentando ajudar aqui. Exato. E eu queria... Embora a gente deseje, né, Eduardo, que a gente possa fazer legislações para alcançar esses produtos também, né? Nesse momento o objetivo é o vegetal, aquele que vai para um consumo mais direto da nossa população, né? Para aquele que vai um caminho direto da lavoura para a mesa do consumidor. Perfeito. Marcos, eu queria lhe pedir uma parte, eu queria só comentar uma coisa que o Nilson comentou, muito importante, que é uma preocupação do setor produtivo. Eu estou no campo direto e estou vendo muita coisa. O que o Nilson comentou é muito importante. Primeiro, parabenizar o trabalho que a GS1 vem fazendo junto à Abrafrutas e ao CNA e às entidades de representativa, abrindo as portas para ajudar a gente na automação e na facilitação desse registro da rastreabilidade através do código de barra. Mas ele falou uma coisa importante que eu ouço em todos os lugares que eu vou, Nilson. O cara falou assim, não, e quando eu faço a rastreabilidade do lote, e quando chega no supermercado, o cara pega a minha laranja, com a laranja de Nilson, com a de Glauco, com a de Viviane e com a de Marcos, e bota tudo numa gôndola só. Aí o PNC-RC vai lá, pega uma laranja que não sabe se é minha, que tem um problema, como é que fica? Eu vou fazer tudo rastreadinho, com código de barra, mas chega lá, ou seja, aí é que está o pulo do gato. Tem que ter um comprometimento de toda a cadeia, de dentro da porteira até a mesa do consumidor, Marcos, Davi. Então, aí é que eu vejo que está a confusão. E o que o Nilson falou é muito pertinente, porque é uma preocupação, Nilson, do pequeno e do médio no campo. Tá? Então, fica aí o desafio para você... Pois é. Cortou um pouquinho, Eduardo. A última fala que você falou. Cortou um pouco aí. Mas é importante a colocação aí, Eduardo, mas cortou um pouco só a fala no final. Eduardo. Tá no mudo. Acho que a minha internet está complicada. Eu só disse que eu deixava essa resolução desse problema na mão de Nilson, da GS1. Eu quero que ele resolva isso. Tá, Joé. Ô Marcos, se me permitam a parte complementando a questão dos minimamente processados, claro que a legislação é clara, né, que é para vegetais frescos, mas, de novo, eu faço aqui o apelo do Senai, né, indústria, que é importantíssimo que se olhe também, porque a matéria-prima desta indústria de vegetais, de produtos minimamente processados, são os vegetais frescos. Então, olhe mesmo com isso, independente da legislação, né? De que é importante, é muito bem-vinda, é uma indústria que trabalha com marcas próprias, que trabalha com algumas empresas que precisam desses produtos comprovados, evidenciados. Então, de novo, olhem para o seu cliente, né? Abra o seu mercado. Foi isso. Não, foi importante colocação da Viviane.
Tem mais uma pergunta aqui do Hélio Satoshi Watanabe. Produtos não contemplados na IN02 estão fora da rastreabilidade? Eu acho que o Viviane está baixando a cabeça aí. Quer comentar alguma coisa, Viviane, já? Glauco? Não, vou deixar o doutor Glauco. É evidente que não estão no escopo da INC2, né? Mas, como dito aqui, né, é sempre desejável que a gente tenha rastreabilidade para tudo. Então, por isso que eu falo, né, é uma mudança cultural. Desejaríamos que não precisasse de uma norma de rastreabilidade, que tudo fosse perfeitamente rastreável. Então, aquelas culturas, aquelas cadeias, aqueles produtos que não estão complementados lá, por favor, apliquem a rastreabilidade mesmo assim, que é importante, vocês vão sair ganhando mercados, ganhando confiança do consumidor e de toda a cadeia. Então, eu tenho um comentário aqui que o Glauco todos vão ficar felizes, mas eu acho que, somente o Ministério, assim, o comentário do Mário Brito, que temos diversos depoimentos de agricultores, parceiros nossos, que após implementarem rastreabilidade, tiveram 20% de aumento nas vendas. Então, isso é uma coisa bem... Aí a Viviane está feliz, ela tá... Então, acho que isso é exatamente o que nós estamos colocando, falando dessa questão da responsabilidade, da identificação, da qualidade. E aí o Eduardo já falou, todos eles já falaram em comentários sobre isso. Então, esse comentário aí... Marcos, assim, temos que perceber, né, que todo o nosso esforço aqui, né, começando pela Embrapa, ali na pesquisa, o governo aqui com as políticas públicas, o setor privado organizado, lá aí com o Eduardo Brandão, o Nilson com as iniciativas de padronização, a Viviane com esse incentivo à produção, essa orientação ao produtor. Todos nós buscamos o quê? A rentabilidade do homem do campo, produto seguro. Então, se a norma serviu para que isso ocorresse, né, a norma cumpriu o seu objetivo. Então, estou muito feliz realmente com esse depoimento. Tá ótimo aí. E a Mônica... desculpa. Pode falar. Professor, não, desculpa. Só pegando um pouco do gancho do Dr. Brandão, e ele comentou sobre o varejo, eu acho que é muito importante também deixar aqui registrado que o varejo ele tem muita preocupação, sim, em atender a rastreabilidade, né? E nós vemos isso, quando eu falo no desafio, é justamente buscar varejistas, né, que desenvolvam, né, projetos em parceria justamente para minimizar essa situação, né, a fim que a gente desenvolva aí uma solução para o negócio. E aqui eu tenho que destacar, porque é o único no Brasil, nós temos uma rede cearense, né, supermercado Pinheiro, né, nós temos uma aplicação lá que ele faz o controle, doutor Brandão, justamente de tudo que chega fresco dentro da loja dele, né? Ele faz esse controle através de identificação do produto e lote, data de validade, até data de validade ele consegue controlar no checkout. É o único caso no Brasil. E aí nós convidamos, né? Estamos abertos justamente para esses varejos. Vamos desenvolver, sim, projetos em parcerias para, né, atender essas necessidades, levando em conta, né, e lembrando que a rastreabilidade não é só do produtor, é de todos os elos da cadeia. Todos os elos da cadeia. Então, a responsabilidade do produtor? Não. A responsabilidade pode ser do varejo, pode ser distribuidor. Então, cada um tem a sua responsabilidade. Tá certo? Não, é interessante, dentro dessa lógica, a Mônica Ishikawa Virgolino, ela coloca que o rastreamento da produção é uma forma do produtor contar a sua história e a sua verdadeira versão, sem distorções, sem necessidade de justificar o que os outros falam. Isso é bem interessante porque a gente sabe disso, boatos, enfim, informações muitas vezes duvidosas, e sem dúvida foi um excelente comentário. Aí, na sequência, o Almir Alves fez parabéns a todos, que ele é permissionário na CEAGESP, e que é saber se os produtos vêm com as informações do produtor e da mercadoria, ou eu preciso colocar as minhas nas caixas.
Entenderam a pergunta? Ele quer saber, ele permissionar na SAGESP, se os produtos vêm com as informações do produtor e da mercadoria, eu preciso colocar as minhas nas caixas. Acho que essa questão de continuidade da identificação. Se o produto vem, Almir, identificado na caixaria do produtor, e você vai receber isso, vai repassar da maneira que você recebeu, você só precisa conhecer o elo anterior e posterior. Então, eu recebi tal produto de tal produtor e entreguei para tal rede de varejo, por exemplo, para fazer a venda, né? Agora, se você... É importante que você sempre receba isso identificado, tá? E se você for fazer alguma consolidação de lotes, a IN prevê lá, então, que você pode fazer essa consolidação de lotes, de pegar lotes de diferentes produtores e consolidá-los, mas a partir desse momento que foi consolidado, esse lote passa a ser teu, então você tem que botar a sua identificação nesse lote e daí conhecer também o elo anterior e posterior da cadeia, além da identificação. Acho que tá bem respondido aí. Tem um comentário agora da Jane Azevedo, sobre as boas práticas agrícolas, né? Eu comentei algo na minha apresentação, que elas precisam ser disseminadas para os agricultores de forma a termos alimentos seguros mesmo para o consumo interno. Acho que foi consenso de todos, né? E todos nós, como já foi dito, trabalhamos para isso aí, nesse sentido. Aí tem mais um comentário do Mário Brito, que tinha falado a questão dos 20%. Sabemos que o MAPA tem providenciado autorizações de novos produtos para minor crops. Novamente, a preocupação aqui da minor crops. Mas pedimos orientações, pois muitos produtores estão desesperados, pois serão multados em qualquer cenário. Então, acho que já foi falado sobre isso. Acho que, igual que se pudesse só adicionar, por favor, algo mais. Você já fez alguns comentários. Nós estamos justamente trabalhando, né, como o Eduardo falou, isso depende a normativa ajuda o trabalho do Minor Crops, então o Minor Crops tem, a gente vê o trabalho incansável aqui da opção que tem sido dada aos produtores, né, pelo trabalho dos 3 ministérios junto com a CNA, né, e o agricultor tem que usar esses produtos que estão registrados, e o calendário de aplicação é justamente para proteger ele dessas distorções. A cada implementação de calendário, nós fazemos uma rodada de conversa junto com o setor produtivo para entender se aquela cultura foi atendida ou não. Então, hoje nós estamos no 3º grupo, com um universo aí de implementação até agosto, a partir de agosto do ano que vem. Então, lá, um pouco antes de agosto, a gente deve fazer uma outra rodada de conversa para saber se aqueles agricultores estão com suporte fitossanitário suficiente para que eles não possam cair nessa ilegalidade, né, porque realmente eles precisam conduzi-las às lavouras deles. Excelente. A Eneida Bretin, ela tem a seguinte pergunta: se o produtor tiver o caderno de campo, novamente a questão do caderno de campo, ele também terá que fazer a identificação dos produtos com etiqueta? Quem fará esse trabalho, ele mesmo ou deverá contratar uma empresa? Eneida, Horizontina, Rio Grande do Sul. Tá, obrigado, Eneida. A pergunta é muito boa, tá? Então, o produtor, vamos pensar lá no começo da cadeia. Ele precisa registrar o caderno de campo, precisa identificar o produto e precisa conhecer qual é o elo posterior da cadeia, né? Então, para quem ele vendeu o produto. Existem diversas maneiras de se fazer isso, né? Isso daí o Eduardo, o Nilson, a turma pode falar dessas iniciativas que eles têm conversado com o setor produtivo, mas o que é normativo acho que o Eduardo e o Nilson podem complementar aí de como fazer isso, né? O Glauco cortou a sua fala. Acho que teve uma pequena interrupção aí, né, para vocês também, né? Para a gente também aqui, cortou um pedaço. Mas deu para por entender. Favor, você pode... deu para entender, mas se puder só a parte final. Isso, só a parte final, isso, por favor. Então, tá. Como eu falei ali, é necessário para o produtor fazer o caderno de campo, identificar o seu produto e conhecer para quem ele vendeu aquele produto, ter esses registros ali. A normativa não estabelece uma maneira de como fazer isso, né? Mas é bastante simples de se implementar isso, não exige grandes inovações tecnológicas ou sofisticação ou custos elevados, né? E daí eu acho que o Eduardo e o Nilson podem discorrer mais das possibilidades que estão sendo oferecidas para os produtores fazerem essas obrigações.
Antes do Nilson, só complementar aqui, Marcos, existem as ferramentas que estão disponíveis hoje. Eu vou citar o Agri3, porque foi a ferramenta que eu trabalhei diretamente, iniciei trabalhando, que foi criada e gestada logo após a edição da instituição normativa. É muito simples. A instituição normativa diz que o produtor pode fazer esse levantamento do que ele usou, do caderno de campo dele, em um papel avulso. Basta que depois ele consiga compilar aquelas informações e identificar o lote ou a caixa dele. E é isso que o Agri3, junto com a GS1, está dando. Essa facilidade, de uma forma extremamente simples, de ele lançar isso via mobile, ou celular, ou via computador, ou via uma forma, e ele ter todas essas informações organizadas, e logo depois ele imprimir uma etiqueta que já vai sair com um código de barra, onde tem todas as informações necessárias exigidas pela instituição normativa. Então, basta buscar uma das ferramentas disponíveis de custo quase zero, muitas vezes até nem sem custo, para que ele possa fazer e se adaptar à instituição normativa e se adaptar à lei. Não é isso, Nilson? Sim, perfeito, doutor Brandão. O importante, né, reforçando o que o doutor Glauco comentou, é dar identidade ao produto. Temos que dar identidade para saber de quem que é isso. Tá? De que forma nós vamos dar essa identidade? Nós temos N formas, né? O doutor Brandão acabou de falar, poxa, eu posso registrar no meu caderno, posso na minha planilha Excel, mas o importante é ter essa informação, tá certo? Poxa, mas eu quero agilidade no processo, e quando eu falo em agilidade de processo no setor horticultura, é interessante, porque são produtos muito perecíveis, muito rápidos. Então, olha só o grande desafio. Você colhe, vai comercializar e registrar todas as informações. Isso tem que ser muito rápido, porque às vezes o produto já está saindo e você não notou ainda, ou já notou e já saiu. Então, é muito rápido. Então, a tecnologia ajuda muito, né? E aí eu falo aqui dos códigos, né? Código de barras facilita, lógico que facilita, QR Code facilita, radiofrequência facilita, né? Os códigos de barras, aqueles que tem no supermercado, lá, o produto que passa no caixa, aquele facilita muito, tanto na venda como na captura e no resgate de informações, né? Então, é importante sempre, poxa, qual tecnologia a gente vai usar? Né? Eu estou escrevendo no meu caderno, perfeito. Você está tendo rastreabilidade, está registrando tudo aquilo ali. Opa, eu quero agilidade no meu processo. Se der algum problema rápido para dar resposta, aí entra essa parte de automação, né, que o código de barras ele ajuda muito, né, nessas questões. Então, isso é fundamental para a cadeia. Nilson, aproveitando aí, tem mais duas perguntas. Uma delas é para você, e aproveitando sua fala, e aí do Alexandre Mes. Nilson, esse código único para produtos é gratuito para a integração de outros sistemas públicos, como a Agri3 e outras iniciativas estaduais? Bom, respondendo à pergunta, esse código único que eu estou falando, trata-se de um código global. Qual que é a grande vantagem desse código? É que ele é internacional. É como se fosse o RG, o número do passaporte do meu produto. Qual que é a grande vantagem? É que eu consigo diferenciar o tomate holandês do Nilson, do Dr. Brandão, do Dr. Glauco. Eu sei cada um quem que é. Então, essa é uma chave única, que é justamente aquele código de barras que a gente vê nos produtos de supermercado, né? E aqui eu reforço que a GS1 é uma entidade sem fins lucrativos e que esses códigos de barras que são disponibilizados pela organização, né, tão conhecidos, eles cabem no bolso para todo o tamanho da empresa. Poxa, Nilson, você está falando para mim de um código único? Isso é para a grande indústria. Não, eu estou falando de pequeno produtor rural. Nós estamos falando de produtor rural que às vezes não tem nem CNPJ, o CPF, tá? Então, é para toda essa cadeia, tá certo? Para identificar esse produto, a fim de torná-lo único, né? E para diferenciá-lo, para abrir novas portas, né, de comercialização. Não, acho que está respondida a pergunta.
E aí tem a última pergunta para a gente finalizar, né? Já são 5h44. Eu acho que essa vai para o Glauco, novamente a questão da fiscalização, Glauco. A pergunta da Jane Azevedo: qual sistemática que deverá ser adotada na fiscalização? A IN fala de ações conjuntas, inclusive no varejo. Você já falou algo, mas acho que só para a gente finalizar, se pudesse fazer algum comentário, Glauco, por favor. Sim, Marcos, obrigado, Jane, pela pergunta. Como é uma norma conjunta, nós, junto com os técnicos da Anvisa, acabamos por separar, né, a atuação dos órgãos. Então, o Ministério acaba atuando mais no produtor rural e nos atacadistas, e a Anvisa mais no varejo, através do sistema, né, com as vigilâncias sanitárias estaduais e municipais. Então, a gente fez essa devida, embora não seja proibido o Ministério atuar no varejo, nem tampouco a Anvisa vir a atuar no atacado também. Então, essa é a sistemática que nós definimos, né, porque o Ministério tem o programa de controle dele, né, próprio, o PNCRC, o Programa Nacional de Controle de Resíduos e Contaminantes, e a Anvisa tem o PARA, né? Então, esses dois programas, eles precisam da rastreabilidade, eles daí buscam aplicar onde possa ter os resultados melhores para o seu controle. Eu acho que está respondido, então a gente vai finalizar o evento. Agradecer a todos, mas eu abro a palavra para cada um, se alguém quiser fazer algum comentário, para a gente finalizar e fazer algum comentário adicional. Posso começar, então, Marcos? Eu queria, então, mais uma vez claro. Agradecer o empenho da Embrapa de entender a importância do assunto e sempre ajudando a agropecuária brasileira. Então, é muito bacana contar com vocês. Agradecer também a GS1, o Senar, a Abra Frutas, todos esses órgãos, né? Nós tivemos muito contato também com a Abras, né, com a Associação Brasileira de Supermercados, sobre a implementação da rastreabilidade. Então, nós vemos que os representantes das entidades estão muito interessados, os entes estão interessados, né, de implementação, entendem a importância disso. Então, é um trabalho que nós vamos ter que culturalmente implementar no nosso país, mas eu acho que vai ter grandes resultados. Então, não podemos perder a energia e nem a motivação para que continuar lutando, porque certamente teremos excelentes frutos a partir da implementação plena da rastreabilidade no país. Obrigado. Ótimo. Eu que agradeço, igual, com a sua participação, empenho aí de você e dos demais também, a questão de agenda. Muito obrigado aí, viu? Viviane, vamos passar a fala aí para você, que é a nossa lady aqui. As damas primeiro, exatamente. Vamos aqui, isso. Agora, na sequência, vamos lá. É claro que eu agradeço demais o convite, foi excelente. Eu adoro ver todo esse movimento e claro que meu discurso no final não seria diferente, falando, independente de legislação, a legislação ela tem o seu papel, claro, mas a importância é da produção e independente, né, de toda da produção e de toda a cadeia produtiva, na verdade. Mas eu queria deixar aqui bem claro que antes de eu estar na coordenação, eu trabalhei com consultoria, trabalhei com o programa Alimento Seguro, implantei programas nas cadeias produtivas de mel, uva de mesa, uva para vinhos, leite. Então, eu mesma sei que é possível, né? É um trabalho, realmente a gente mudar mesmo, né, essas questões, e dá para fazer. Então, em nome do Senai São Paulo, eu deixo aqui à disposição, se quiserem construir algum programa de capacitação, que é a nossa expertise maior, algum programa de assessoria conjunta, indo no campo, aplicar. A gente gostaria muito de fazer parte desse trabalho, porque é fundamental para o crescimento do país, é além. Muito obrigada mesmo. Muito bacana, eu que agradeço, Viviane. Muito obrigado. Perfeito. Marcos, por questão de idade, vamos deixar o Nilson para o final.
Tá? Gostei. Esse negócio de idade, eu acho que... Eu queria também agradecer pelo convite. A Abra Frutas é uma associação que tem atuado fortemente em defesa do produtor e criou uma relação de parceria entre setor público e privado. A nossa relação com a Embrapa, com o MAPA, com a Anvisa, com o IBAMA tem sido muito fina e estreita, e a gente tem pessoas como o Glauco aqui representando o MAPA, você, Marcos da Embrapa, que tem ajudado a gente nessa caminhada. Né? Aqui tem setor público, setor privado, tem eu dos produtores da terra, da produção, tem Nilson da automação, que ajuda o produtor a crescer junto com a GS1, tem o Senai, que ajuda na distribuição, organização. Então, foi extremamente positiva isso aqui. Eu queria agradecer a vocês e a vocês todos, deixar aqui o meu depoimento de que a gente tem que trabalhar junto e que essa questão de rastreabilidade nada mais, nada menos, é tendência de mercado. Volto a repetir, não existe produto de FLV hoje comercializado na Europa ou nos Estados Unidos sem rastreabilidade. Essa é uma tendência mundial. Nós vamos chegar no momento que teremos que ter. O que a 02 de 2018, a IN02 conjunta de 2018 fez, foi dar o pontapé inicial. A adaptação é complicada? Temos 2 anos, mas eu tenho certeza, como foi colocado por Viviane, que um espaço curto de tempo, nós teremos alimentos registrados, a população estará consumindo alimentos frescos, fresh, frutas e verduras saudáveis, vai consumir mais alimentos rastreados, então o produtor vai vender mais, vai ter mais organização setorial, então todo mundo vai ganhar. É só uma questão de tempo. Eu peço ao MAPA paciência e a parcimônia necessária para deixar o produtor se adaptar. Peço à GS1 que continue fazendo o trabalho deles de automação e de ajuda ao produtor e ao setor produtivo para que consiga isso. A Embrapa com a parte de pesquisa, o Sistema S, aí, o Senai, o Senar está ajudando muito a gente com capacitação, Viviane, e vocês podem entrar nisso também. Então, o conjunto de tudo isso vai culminar num grande salto do alimento seguro e da segurança alimentar brasileira. Nós não estamos fazendo nada mais do que seguir o fluxo mundial. Estamos um pouco atrasados, como em muitas outras coisas, mas nós chegaremos lá. Tá bom? Um grande abraço, Marcos. Muito obrigado a você e parabéns pelo seu esforço. Imagina, eu que agradeço aí o empenho seu aí. Muito obrigado, Eduardo. Parabéns aí pelo trabalho também. Nilson, próximo. Bom, o doutor Brandão deixou a responsabilidade para mim agora. Mas vamos lá. Bom, inicialmente, professor Marcos, Davi, obrigado aí pelo convite, pela parceria. Você sabe que o senhor pode contar conosco sempre. Sendo nós também, obrigado. Mandar meu grande abraço ao doutor Glauco, ao doutor Brandão, à Viviane, né, a todos que participaram. É muito importante abordar esse tema, e é um tema, Dr. Glauco, Brandão, que nós temos que levar para o Brasil. Eu concordo, na última live nós falamos isso. Dr. Glauco, o senhor pode contar com a GS1, tá? Nessa empreitada, nós vamos nos 4 cantos do Brasil, sim, falar sobre rastreabilidade e deixar isso bem claro para todo o produtor, né, que talvez no começo seja esse bicho de 7 cabeças e nós temos que quebrar esse paradigma aí. Então, é um desafio e pode contar com a gente. Aqui eu volto para o começo da minha apresentação, né, quando eu falei do meu propósito. O meu propósito aqui na Associação Brasileira de Automação GS1 Brasil é tornar as empresas mais eficientes, né, a fim que elas atendam todas as regulamentações, né, sejam mais eficientes, através do desenvolvimento de projetos de automação, de rastreabilidade. Então, podem contar conosco, tá? GS1 Brasil. Nossa grande missão aqui é ajudar, e quando a gente fala de rastreabilidade, é interessante, que rastreabilidade nada mais é do que você contar a história da empresa, de tudo aquilo que acontece com o produto da empresa. É lógico que essa história ela tem que ser, primeira coisa, e única, verdadeira. Isso é rastreabilidade, tá? E falando nesse sentido de contar essa história, a GS1 pode ajudar muito a contar essa história, tá? Então, conte conosco. Nós temos serviços disponíveis para ajudar as empresas a mapearem seus processos, a contar essa história de forma verdadeira, tá? Então, mais uma vez, obrigado a todos, um grande abraço a todos.
Obrigado, Nilson. Eu queria fazer aqui, finalizando, primeiro deixar um aviso, aqueles que não tiveram as perguntas respondidas, se quiserem colocar e-mail no chat, a gente encaminha posteriormente e ajusta. Eu queria fazer um agradecimento especial a todos, aqui a Viviane, o Eduardo, o Glauco, o Nilson, pela dedicação, pelo profissionalismo, pelo empenho. Eu sei que a agenda de vocês não é fácil, muitos estão parte em presencial, parte em teletrabalho. Então, isso foi muito importante. Eu agradeço muito assim, esse empenho. E eu acho assim, que a minha opinião é que o evento foi muito interessante. Se a gente fizer uma análise externa, muita informação está disponível agora, porque ele vai ficar esse link no YouTube permanente. As pessoas podem acessar não só as apresentações, a discussão, a resposta às perguntas. Acho que é um grande aprendizado. Mas como todo aprendizado, ele é contínuo, né? Vários de vocês aí, acho que todos falaram da capacitação. Então, assim, a Embrapa, a gente comentou, tem esse recurso da emenda parlamentar. Então, a nossa intenção é transformar esse conhecimento de uma forma, usando a plataforma AVA, e eu vou contactar vocês posteriormente e a gente vai se falando. Então, essa é uma parceria sempre contínua aí com todos vocês, com as instituições. E eu agradeço novamente, que vocês tenham uma excelente aí resto de semana, e muito obrigado aí novamente pela atenção, pelo profissionalismo, pela dedicação de vocês aí. Então é isso. Então vamos lá. Obrigado, pessoal. Obrigado. Tá? Abraço para todos. Obrigado aí, a todos. Tá? Um abraço. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.